Saúde, meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe a cada um nessa noite. Meus irmãos, vou estar trazendo uma palavra que seja para edificação, para a renovação de cada um que há de ouvir. Que Deus o abençoe a cada um de vocês. Toda a honra, toda a glória é dado ao nosso Senhor, porque só Ele é digno de toda adoração. Amém, meus irmãos? A Jesus Cristo, Ele é o caminho, a vida e a verdade. Meus irmãos, hoje eu vou estar trazendo uma palavra aqui, glória a Deus. Uma palavra que está aqui em 1 Coríntios, no versículo 2. 1 Coríntios, versículo 21. A palavra me diz assim, glória a Deus, a palavra nos diz assim, né? Aqueles a quem Deus chama. Glória a Deus, aleluia. Que você possa entender e que você seja um chamado de Deus, amém? Porque Ele chama todos ao arrependimento, mas nem todos o querem, né? Mas felizes são aqueles que querem. A palavra diz assim, ó. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Glória a Deus. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aleluia, glória a Deus. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Linda palavra, né, meus irmãos? Uma palavra muito linda. O título diz, né? Aqueles a quem Deus o chama, né? Bendito seja o nome do Senhor. Ele chama a todos ao arrependimento, a todos ao pecado. Mas nem todos querem, né, meus irmãos? Como a palavra diz. Então, feliz é aquele que dá ouvido à palavra do Senhor, né? Porque a palavra nos diz, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos, aqui nós sabemos como é o nosso Deus, quão grande, quão poderoso é, né? E por isso que a gente vê muito exemplo na palavra, na Bíblia, né? Na palavra de Deus, que sempre os que foram mal vistos pelos homens, sempre foi discriminado, sempre foram, né? Sempre foram os últimos ali, se tornam os primeiros, né? Para Deus, porque Deus ele não olha a aparência do homem por fora, mas ele olha por dentro, o teu coração, as tuas atitudes, o teu pensamento, a tua sinceridade perante a ele. Porque tem muitos que não tem mais nem remorso do pecado, já está com a mente cauterizada, peca e para elas está tudo natural. Mas aquele a quem Deus o chamou, ele tem um temor, ele sabe quando está errando, e Deus é quem vai direcionando o Espírito Santo, né? Então aqui, essa palavra é muito linda, né? Então eu creio. Se tu crês, recebe esse chamado, porque aqueles a quem Deus chamou é assim. Nós sofremos lutas, sofremos perseguições, mas nós não deixamos de glorificar o nome do Senhor, porque, como diz a palavra, né? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus a salvar os crentes pela, pela loucura da pregação. Então, muitas vezes, uma pregação, né? Falando em Cristo Jesus, que só Ele é o caminho, a vida e a verdade, para o mundo é loucura, né? Os que não querem renunciar ao pecado, porque diz assim, né? Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria, então filosofia,
essas teologias de tudo aí, se não tem o Espírito Santo, se não se entregar a Deus, se não tiver quebrantamento, tudo é vão, porque só quem salva é Jesus. Então a palavra deixa aqui bem clara, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então Paulo estava falando, né? Então hoje em dia a gente não vê muitos pregando sobre a morte do Senhor na cruz, né? Porque só Ele salva. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará por ela? Ele já deu o preço, o sangue dele. Então, fala aqui no 24, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Lembra? No princípio ele estava com Deus, né? Jesus Cristo sempre na criação de todas as coisas. Lá em Provérbios 4 você vai ver a sabedoria chamando, né? A sabedoria anunciando, arrependei-vos. Essa sabedoria é o Senhor, Ele é o Pai da sabedoria. Ele é quem criou todas as coisas, né? Então aqui já nos ensina essa mensagem, né? Glória a Deus, como diz aqui ó, no 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Glória a Deus, que linda palavra, né? Porque vede, irmãos, a vossa vocação. Então vê, meus irmãos, qual é a tua vocação para com Deus. O que Deus tem te dado para que você leve a palavra pregado. Se é para ajudar o próximo, se é para louvar. Tudo que está envolvido a obra, né? Qual é a vocação? Que não são muitos, ó, os sábios segundo a carne. Nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Porque todo homem que buscar sabedoria segundo a carne, é vão, não vai adiantar nada, a carne vai perecer, tudo vai embora. Mas a palavra diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Então, um homem, para ele ser sábio, ele tem que temer a Deus, ele tem que crer que Deus existe, que Ele é real, que Ele vive e reina para todos sempre, que Ele enviou seu Filho unigênito para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna, a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a vida e a verdade. É o homem ter temor e respeito à palavra do Senhor. Então, muitos não têm esse temor. Busca a sua sabedoria segundo na carne. E de nada adianta, são muitos poucos nobres são chamados, né? Os que estão apegados às coisas desse mundo, às riquezas, os bens materiais, as coisas materiais, e se esquecendo do principal, né? Que há um Deus que criou todas as coisas e tudo isso vai ser dizimado com o poder da palavra, com o tempo que está determinado para ser encerrado todas as coisas, né? E aqui no 27 diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Então, meu irmão, se você está fraco, se você se sente fraco, amém, porque você é fraco, eu sou fraco. Mas Deus, Ele é forte, Ele é grande, Ele escolhe aos fracos, aos oprimidos, aos que não têm capacidade ou não sente-se capaz, porque quem capacita é o Senhor. Mas aqueles que são orgulhosos, arrogantes, que acham que pode tudo, que estuda um pouquinho, já acha que sabe de tudo, aonde Deus confunde, onde Deus abate. Então, meus irmãos, a arrogância, o orgulho, a gente sabe que a queda do homem foi na desobediência, mas no início teve uma queda que foi a pior, que essa não tem salvação, que foi a queda de Lúcifer, né? Satanás. Ele se orgulhou, ele se achou, ele era vaidoso, né? Era o anjo mais belo ali criado, ele quis estar acima da glória de Deus. E aí ele se quebrou. Então, e essa soberba, muitos homens herdou agora no pecado. Muitos têm deixado o orgulho tomar de conta e não têm deixado o temor de Deus entrar no seu coração, na sua vida. Então, acaba se quebrando a sua sabedoria, seu dinheiro, tudo vai para a cova com eles. Então é isso, se você não se render ao Senhor, não entregar somente Jesus, que é o caminho, a vida e a verdade, não procurar a humildade que vem dele, de nada adianta, né? Então fala o que Deus fez, né? E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, tá vendo? Então a gente vê um grande exemplo, né? O rei Davi, ele era muito desprezado, era o último da família ali, enquanto estavam comendo do bom e do melhor ali no banquete, Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas, pastoreando, e Deus estava vendo, né? O agir. Sempre os desprezados Deus tem visto, porque Ele é o advogado daqueles que não têm quem os defenda. Ele conhece o teu coração, Ele conhece
deitar, o teu levantar. Então entenda isso, meu irmão. Porque o orgulho, a vaidade não leva a lugar nenhum, a não ser a morte eterna. Porque ela leva o pecado e o pecado gera a morte, e a morte é eterna, né? Então não seja orgulhoso não, seja humilde. Se você não é, peça a Deus. Senhor, me quebranta, quebra meu coração, dá um coração de carne, tira esse coração de pedra. Ajuda-me, Senhor, me ensina. Então procura o temor em Deus, porque só Ele é o caminho, a vida e a verdade. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então nenhuma carne que vem se orgulhar, vem querer ser alguma coisa perante a Deus, ele abate. Eu lembro de uma passagem, meu irmão, que fala lá em Atos, né? Quando o rei Herodes começou a dar um discurso e as pessoas começaram a adorar ele. E essa é a voz de Deus. E ali ele não glorificou a Deus. Na mesma hora o anjo do Senhor atacou ele foi comido por bicho. Morreu na mesma hora. Por quê? Porque ele não reconheceu o Rei dos Reis, Senhor do Senhor que está acima de todos. Então o que é o ser humano, né? Mas vós sois dele, como diz, ó, nós que cremos. Vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Então, através de Jesus Cristo, nós recebemos a salvação, o perdão, né, de nossas almas, a salvação eterna, a reconciliação com o Senhor. Foi através do Filho, é através do Filho, não tem outro caminho, é através de Jesus. Então, meu irmão, se você não se reconciliou, eu te recomendo, eu te aconselho, se reconcilia com o herdeiro, para você ser com-herdeiro com Jesus Cristo, porque Ele é quem nos concilia com a justiça, com a sabedoria, com a santificação, com a redenção para a nossa salvação. Só Jesus. Ele morreu para nos fazer, para nos ligar ao Pai, né? Cortou o véu de cima a baixo, né? Quebrou, rasgou o véu, para que hoje nós temos um advogado e sumo sacerdote fiel que intercede por nós, que leva até o Pai, né? Jesus. Ele, o amor, um amor que não tem fim, né? Então só Ele. Para que, como está escrito, ó, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, se tem alguma glória na tua vida, alguma bênção, gloria no nome do Senhor. Glorifica o nome dele, em tudo dai graça ao Senhor, porque de nós mesmos nós não podemos nada. Mas Ele é quem faz todas as coisas, é Ele que permite, o Senhor é o dono, Ele é o dono da glória, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? Então entenda essa mensagem, meu irmão. Aqueles a quem Deus o chama, que você seja um chamado do Senhor, entregue ao teu caminho a Ele e deixa que o demais Ele fará na tua vida. Somente obedeça, somente procure ouvir a voz do Senhor. Tudo dê glória a Deus, amém? Então essa palavra é muito linda, né? Então é o que eu deixo essa mensagem nessa noite, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, porque sem temor não adianta, se não tiver o temor, não reconhecer o Filho de Deus, não tem outro caminho, só Ele é o caminho, a vida e a verdade. Então esses que se exaltam, esses soberbos, esses que ficam encarnecendo, tudo tem um tempo. E Deus, Ele abate com o tempo. Tudo. Então, procure entregar o teu caminho ao Senhor e deixa que o soberbo morrerá pelas suas próprias palavras, né? Se não tiver temor, triste é o fim desses que não se arrependerem, né? Então, esses que estão escarnecendo, estão brincando com a palavra de Deus, tudo está na mão do Senhor, né? Que Deus, Ele é Deus de misericórdia, mas a ira de Deus Ele cai. Então muitos vão ser abatidos, muitos estão sendo abatidos por causa da arrogância, por causa da soberba. Entendeu? Porque tem humilhado muitos pequeninos, tem pisado, mas Deus está mostrando, muitos têm descido a sepultura e vai descendo muitos aí, infelizmente. E triste é para esses que não reconhecem a glória de Deus, o poder, toda a criação. Então, felizes somos nós que tememos e cremos. E, através de Jesus Cristo, fizemos as nossas pazes com o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe, que vocês fiquem na santa paz e somente busquem a Deus. Ore, entregue ao Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. A palavra diz, se tu crês, tu verás a glória de Deus. Tu crês, meus irmãos? Eu creio. Louvado seja o santo nome do Senhor. A Ele é dado a honra, a glória e o louvor. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado pelo cuidado de cada dia, pelo levantar, pelo deitar. Obrigado, Pai. O Senhor tem cuidado de nós. Perdoe as nossas murmurações, perdoe as nossas rebeldias. Perdoe, meu Deus, os nossos pecados. Quantas vezes nós reclamamos, meu Deus. Mas eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude, que nós possamos ter a humildade do Teu Filho, que nós possamos ser um
representante de Jesus nessa terra, como o Senhor falou, vós sois a luz e o sal desse mundo. Então, meu Deus, guarda o nosso coração, a nossa mente, nos livra de todo mal, de toda a língua soberba, de toda a serpente venenosa. Em nome de Jesus, eu oro e já agradeço. A Ti é dado a honra, a glória e o louvor. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Obrigado, meu Deus. Tenha uma noite abençoada, meus irmãos. Deus vos abençoe.